Olá pessoal, vamos para mais um vídeo de meditação na Palavra de Deus? Hoje nós vamos refletir sobre Romanos capítulo 12, versículo 6, que diz: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Três assuntos aqui abordados em dois versículos, o versículo 6 e o versículo 7 de Romanos capítulo 12, e assuntos muito interessantes. O primeiro dele fala sobre profetizar, o outro sobre ministrar e o outro sobre ensinar. Os três são importantes demais e eles são muito parecidos, estão muito próximos uns dos outros. E às vezes, sabia que nós acabamos cometendo enganos, equívocos na hora de pronunciar? Nós pronunciamos uma coisa, mas na verdade nós deveríamos pronunciar outra. Vou dar um exemplo. Quando nós falamos sobre profetizar, às vezes a pessoa vai tentar um concurso público e nós queremos muito que ela consiga. E aí nós falamos assim, olha, eu profetizo na sua vida que você vai passar nesse concurso em nome de Jesus. E aí a pessoa vai fazer o concurso, faz a prova e às vezes até passa na prova, mas depois não consegue os outros resultados. Será que de fato ele foi bem sucedido nesse concurso? Porque só passar na prova e depois não ser chamado para fazer o curso, por exemplo, que ele estava tentando o concurso, um curso na polícia, por exemplo, ele passou numa prova escrita, mas não passou na prova, por exemplo, de teste físico e depois não foi aprovado ou estava fora das vagas, isso não é ser aprovado. Então nós corremos um grande risco de falar que nós estamos profetizando e depois não se concretizar. Porque quando nós profetizamos, está vindo de Deus. Se está vindo de Deus, Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Então, quando nós profetizamos, tem que acontecer. Se não acontecer, é falsa profecia. Mas quando nós ministramos, agora falando sobre ministrar, porque ele fala assim, olha, se é ministério, seja em ministrar. Isso está relacionado a alguém que ministra alguma coisa na vida de alguém. Vamos considerar aqui alguns exemplos que são ministrações. Um professor numa sala de aula, ele ministra uma aula. Um pastor ou um padre na igreja, ele ministra o culto ou a missa. Isso é uma forma de fazer uma ministração. Então, quando nós falamos que estamos ministrando, nós estamos, na verdade, colocando alguma coisa. Um professor numa aula, ele ministra a aula, ele está transmitindo conhecimento para os alunos. Os alunos absorvem o conhecimento e daí eles saem dali com aquela ministração. Mas também nós podemos ministrar palavras que vão transformar a vida. Todas as pessoas que têm responsabilidade sobre a vida de alguém, ele pode ministrar palavras que podem transformar a vida da pessoa, para o bem ou para o mal. E aí, é claro, aí eu já estou me referindo às palavras relacionadas à ministração de bênçãos e de maldição. Tem um texto lá em Tiago, capítulo 3, versículo 11 e 12, que diz assim, olha, porventura deita alguém fonte de um mesmo manancial, água doce e água salgada? Aí o versículo 12. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água doce e salgada. Ou seja, nós só podemos ser fonte de bênçãos ou fonte de maldição. Se nós formos fonte de bênçãos, nós estamos produzindo algo de Deus para as pessoas. Mas se formos fonte de maldição, com certeza que não. Então é importante refletir aí, falando de produzir algo de Deus, é porque nós estamos ministrando bênçãos, né? Mas não é profecia. Não estou falando de revelação profética de Deus para as pessoas. No caso aí é ministrar. Ensinar, claro, o professor ensina, nós como pais ensinamos, né? E nós ensinamos um caminho do bem, não devemos nunca ensinar um caminho do mal. Mas quando nós lançamos uma palavra de maldição, dizendo, por exemplo, para o filho, você nunca vai conseguir nada na vida, você vai ser um fracasso, você é preguiçoso, você é burro. Essas palavras, na verdade, são ministrações. Nós estamos ministrando maldição na vida dos nossos filhos. Então é importante a gente refletir nisso, porque às vezes, sem perceber, nós ministramos muitas maldições e acabamos levando o nosso filho a ser um fracasso. E ele vai recebendo aquilo sem perceber e vai assimilando aquilo, e com o tempo ele acaba virando exatamente aquilo. Então é importante nós refletirmos, quando nós formos ministrar,
que seja sempre bênção, porque nós somos fonte de bênção. Mas talvez no passado nós não fomos. Não conhecíamos a Deus, não tínhamos temor de Deus e falamos muita coisa que nós não deveríamos falar. O que é que nós devemos fazer nesse caso? Olha, nós devemos nos arrepender, devemos confessar o nosso pecado, falar: Deus, eu não deveria ter feito aquilo, eu reconheço isso. E quando for na vida de alguém, de um ente querido, de uma pessoa próxima, de uma pessoa que está com a gente, porque às vezes não tem como mais falar com aquela pessoa, mas se tem como falar, um filho, por exemplo, é importante chegar e falar: filho, olha, eu pequei contra você quando eu falei aquela palavra dura, assim, assim e assado, e eu queria que você me perdoasse. E depois que ele perdoar, orem juntos. E lá em Tiago 5,16 diz, olha, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Então é importante nós agora verbalizarmos isso, pronunciarmos isso e desfazer esse mal, porque o arrependimento, o pedido de perdão, a liberação de perdão, ela é um verdadeiro herbicida contra essas coisas e faz com que elas morram, e depois o que vai vir vai ser a palavra de bênção, ou a palavra de bênção que nós vamos ministrar na vida dessas pessoas. Amém? Olha, então, profetizar, muito cuidado. Só quando você tiver certeza que é de Deus. Deus mandou falar, fale, porque vai acontecer. Ministrar, podemos ministrar à vontade, porque nós somos fonte de bênçãos e quando nós ministramos, a probabilidade de acontecer é grande. E ensinar, devemos sempre ensinar, principalmente se temos responsabilidade sobre a vida das pessoas. Às vezes um amigo, pessoas que confiam na gente, sabe que nós temos o conhecimento, nossos filhos, nossa família, devemos sempre procurar. Profetizar quando Deus declarar, somente nesse momento. Ministrar e ensinar, essas palavras são muito importantes. Espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. E se tiver falado, inscreva no canal. E se puder, deixe o seu like também. Pode compartilhar com alguém. É sempre bom que mais alguém adquira o conhecimento bíblico, o conhecimento da palavra. Quando você compartilha, você também evangeliza as pessoas através da palavra. Amém? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.